queria dar uma lidinha em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 27. Lucas 10, 27. Jesus, ou ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está grifado na sua Bíblia esse texto, né? Se não tiver ainda, por favor, passa um marca-texto nele aí, que esse é importante. E disse Jesus, ele respondeu, né? E Jesus disse: você respondeu corretamente. Na verdade, quem disse isso acima foi um mestre da lei que estava questionando Jesus. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ou seja, o cara resumiu num texto o estilo de vida que nós devemos ter. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, que é a nossa pergunta: e quem é o meu próximo? Tudo bem, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Em resposta disso, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É um dos textos mais conhecidos, mais simples da Bíblia, mas também dos mais práticos da Bíblia. A Bíblia é um livro bastante prático naquilo que ela coloca. E é interessante que Jesus usa uns exemplos aqui meio chocantes, né? A história era mais ou menos assim: imagina você chegando para Jesus pessoalmente e falando: Jesus, qual é que é aí a direção aí do que eu tenho que viver, do que eu tenho que fazer? Qual que é a sua direção para a minha vida? Bom, ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí você ia perguntar: mas Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus ia contar uma história assim: olha, existia um pastor que estava descendo de um lugar para o outro, e tinha um cara que foi pego na mão de salteadores, de alguma forma foi prejudicado, apanhou, sofreu, precisava de ajuda, mas o pastor, quando viu, olhou e passou de largo. E aí, depois dele, veio o ministro do louvor, veio o líder de louvor descendo também, olhou aquele homem, passou de largo. Mas depois deles veio o macumbeiro, veio o cara lá do Estado Islâmico, veio um cara assim, pense em alguém que é mal visto, e foi lá, ajudou, pagou, limpou, levou para a hospedaria, tudo, e falando isso para você, né? Eu sou cristão e tal. E é assim que Jesus contou essa história, de falou: olha, o teu próximo é literalmente o teu próximo. Então, quem é o teu próximo? Então, é interessante que o nosso compromisso com Deus muda a nossa agenda. Porque esse cara, um estava indo fazer o culto em Jericó, não sei, provavelmente, o pastor estava indo para Jericó, não sei fazer o quê, mas de repente estava indo fazer o culto, estava atrasado, correndo, passou de largo, por quê? Porque ele tinha uma agenda, não sei qual. O líder de louvor também tinha uma agenda, não sei qual, mas o samaritano, que os judeus não podiam ver samaritano na frente, porque para eles era uma raça misturada, contaminada, misturado com o mundo, então eles não eram muito chegados. O cara com certeza tinha uma agenda. Com certeza ele estava indo de viagem, ele tinha uma missão, ele tinha algo para fazer. Mas algo aconteceu que mudou a agenda dele.
E nós somos chamados para deixar que Deus mude a nossa agenda de vez em quando. A gente está tão corrido, principalmente em São Paulo, que é uma cidade que vai engolindo a gente às vezes, né? E a gente sente que está sempre atrasado para alguma coisa, a gente está sempre devendo alguma coisa, tem sempre uma tarefa para fazer. A pergunta é se nós estamos dispostos a mudar a nossa agenda de vez em quando. Por quê? Por causa do nosso próximo. E o que ficou legal no samaritano é que ele não pegou e falou: peraí, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Ih, é judeu não gosta da gente, não vou ajudar não. O cara está vindo de Jerusalém para Jericó, provavelmente é um judeu. Então ele olhou lá: não, o judeu trata mal a gente, vamos embora. Às vezes a gente condiciona bastante as pessoas que a gente quer de alguma forma ajudar e alcançar. Então a pessoa está precisando, você vai lá, né? Deixa eu ver que time que torce. Não, é palmeirense eu não ajudo, vou deixar aqui de lado. Não, brincadeiras à parte, né? Você olha, puxa, mas deixa eu ver primeiro qual que é a raça. Qual que é a religião dele? Qual que é o passado dele? Qual que é a personalidade dele? Qual que é o temperamento dele? Qual que é o currículo dele? E a gente vai condicionando o nosso socorro e a nossa ajuda para algumas pessoas a partir do currículo delas, a partir de alguma etiqueta que elas tenham. E o que Jesus está ensinando para a gente aqui, olha, quando você lidar com pessoas que estão precisando de ajuda, você não pergunta esse tipo de etiqueta, você vai e socorre. Ao invés de virar um analista, bom, vamos estudar agora a crise dos ladrões e o índice de violência que existe nessa estrada de Jerusalém para Samaria, vamos fazer estatísticas do sofrimento que existe dos ladrões, blá, blá. Não, o cara vira resposta. Depois da era do Facebook, o que a gente mais tem são corneteiros, são gente para dar opinião, são pessoas para falar: olha, eu acho que o problema disso é aquilo, o problema daquilo é aquilo. E as pessoas vão livremente, como se fossem os escritores do Jornal Nacional. Não estou dizendo que isso é um problema, mas é o que as pessoas têm muito feito, que é opinar, construir grandes teorias sobre alguns problemas, mas na prática nunca são as respostas para esses problemas. E o que a gente encontra nesse texto é um cara que resolveu ser resposta. Falou: existe uma necessidade e eu tenho uma possibilidade e eu vou ser resposta para essa situação. Então, às vezes, nós somos PhDs, nós somos muito filósofos, nós somos muito críticos, nós somos grandes debatedores, nós somos grandes teólogos, nós somos muito bons na hora de avaliar uma situação de crise, avaliar uma situação de problema, diagnosticar o porquê algumas pessoas estão passando por problemas, mas muitas vezes o que Jesus quer de nós é: e que resposta você tem para isso com a sua vida? Com o seu prejuízo. Porque o samaritano, ele vai sofrer um prejuízo aqui. Ele vai ter que pagar para um cara. Então ele vai perder tempo, porque ele vai ter que desviar a rota dele, vai desviar a agenda dele, vai desviar o programa que ele tinha, vai desviar o orçamento mensal dele que ele tinha. Um orçamento, vou gastar tanto com tanto, de repente eu tenho que gastar com um cara que foi espancado na estrada. Então, o nosso relacionamento com Deus gera essa mudança. Significa que a sua agenda não é sua. Significa que a sua agenda está nas mãos de Deus. E às vezes ela vai mudar. E às vezes ela vai se alterar para essa realidade. E depois ele ainda vai dizer: olha, o que ele precisar depois, eu ainda vou fazer mais por ele. Então eu não vou só dar um tapinha aqui, depois vou sumir para um desencargo de consciência. Não, eu vou assumir a responsabilidade por essa situação. Então, quando a gente olha alguns textos assim e percebe esses textos centrais da Bíblia, onde Cristo está respondendo perguntas essenciais da vida, que é: o que eu tenho que fazer da minha vida? Ame ao Senhor e seu próximo. Como que é isso na prática? É assim. É uma responsabilidade para nós, e tudo isso foi muito cantado em várias músicas, de como que a gente tem que ser resposta. O mundo está cheio de perguntas, o mundo está cheio de análises, pessoas que fazem faculdade para analisar problemas, e a pergunta para nós é: nós temos sido resposta para quem? Será que a nossa agenda, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento pode ser resposta para algumas situações que chegam próximo de nós? Samuel, quem é meu próximo? É a pessoa que está aqui na igreja junto comigo? Também, se você olhar, ela está próximo de você, né?
Então, se você olhar, tem alguns até encostados em você. De repente, seu futuro marido está do seu lado, não sei. Mas a verdade é que o seu próximo pode ser alguém que você esbarra, o seu trabalho, uma pessoa chorando no metrô que você vai olhar, enfim, o seu próximo. E olhando tudo isso, essa semana nosso coração foi chocado por uma imagem, né? A imagem de uma criança que, na tentativa de fugir de um lugar e ir a outro lugar, por pressões políticas de guerra, por perseguições de várias naturezas, nós estamos acompanhando. Na verdade, essa imagem se tornou um ícone desse acontecimento global de pessoas fugindo de diversos lugares, porque não dá para ficar em virtude de guerra, em virtude de perseguição política, entre outros assuntos. Então essa é a grande crise do nosso mundo, que foi representada com uma história de um garoto que na verdade representa milhares e milhões de pessoas, onde fala até em 41 milhões de refugiados. E aí a gente estava olhando, o Alon e a Flávia também essa semana entraram em contato comigo, pensando como a gente poderia ser resposta para uma situação assim, como igreja. Como é que a gente poderia mudar um pouquinho a nossa agenda para de alguma forma não ficar apenas curtindo no Facebook as fotos do menininho que infelizmente passou por essa situação tão precária e teve a sua foto divulgada por todo mundo. Vamos lá para a Síria, vamos lá para... A gente sabe que não é simples, é uma situação difícil, mas como ao mesmo tempo a gente poderia ajudar isso de alguma forma, participar disso de alguma forma. E a Flávia e o Alon me mandaram uma associação que trabalha com refugiados, que não é aventureiro, né? Agora aconteceu, ficou famoso isso daí, o pessoal começa a abrir ONG para ajudar e tal. Mas a gente gostaria de alguma forma contribuir para essas pessoas que já trabalham há muito tempo com essas pessoas. E a gente como igreja ajudar de alguma forma. Então a gente foi pesquisar, o Alon e a Flávia fizeram uma pesquisa, depois eu pesquisei algumas coisas, conversei com um professor que eu tive na Universidade Teológica, o Ziel Machado, que trabalha bastante com questões sociais, falou, como é que a igreja da família do Brooklyn pode, em alguma coisa, ser resposta para essa situação? Não vamos conseguir mudar essa história, não vamos conseguir um monte de coisa, mas será que a gente pode colocar um tijolinho nessa história e de alguma forma mudar um pouco, contribuir um pouco? E a gente estabeleceu 2 caminhos. Então foram criadas 2 pontes que nós vamos tentar aí nessa semana realizar para atender o nosso chamado para sermos resposta e não apenas curtidores, comentadores do Facebook, mas também pessoas que são resposta, interagem, de alguma forma contribuem com alguma coisa. O primeiro instituto é o Instituto de Reintegração do Refugiado Brasil. Eu queria até pedir também para o pessoal que está com um papelzinho, passar para todo mundo, por gentileza, não é nada obrigatório e nem é hoje, tá? Então, se você não... dá tempo de fugir ainda. Então, é algo que nós vamos realizar na semana que vem. Então, você vai receber um papelzinho aí, que eu vou te explicar o que é, e eu vou mostrar algo para você, que é a forma que nós encontramos como igreja de não ficarmos com o braço cruzado diante dessa situação e sermos uma resposta, sermos o samaritano dessa situação e podermos realizar algo. Esse Instituto de Reintegração do Refugiado Brasil, que é o que a Flávia entrou em contato com eles, para ver necessidades, tem muitos refugiados chegando no Brasil. Samuel, o que vai acontecer, como vai fazer, onde vai colocar, onde eles vão ficar, e vai faltar espaço? Eu não sei. Eu sei que em algo a gente pode ser resposta. E depois o governo vai cuidar de algumas coisas, enfim. Mas em contato com eles, houve a necessidade de alguns utensílios que você pode ver aí na tela, e que dá para você decorar, caso você não queira anotar, mas que nós gostaríamos de, semana que vem, se você puder trazer isso, nós queremos encaminhar para esse instituto: fralda, leite em pó, produtos de higiene, absorvente, sabonete, shampoo e pasta de dente. Então lembre aí dos utensílios aí de higiene básica. Se você que vai fazer mercado essa semana puder encher o seu carrinho um pouquinho mais, dentro do que foi falado, a gente abrir a nossa mão, deixar que Deus coloque mais para a gente continuar repartindo e fluindo. Se você puder, por gentileza, não é obrigatório, pelo amor de Deus, a gente não trabalha com obrigação, Deus trabalha com coração.
Tudo no Evangelho de Jesus flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Então posso pegar você, pegar sua carteira, roubar, abrir, tirar, e vai ter a contribuição, mas Deus não vai receber. Deus recebe algo que flui de dentro, coração que transborda em generosidade. Então, se você puder anotar ou decorar isso daí, falar, puxa, eu posso ajudar com isso, ou então vou fazer um kit. Vou fazer um kit e vou ajudar uma pessoa a ter aquilo que eu uso tanto. Todos nós tomamos banho de manhã. Se você não tomou, a pessoa ao seu lado está percebendo talvez, mas vamos orar para... Mas a gente gosta de tomar banho, não é gostoso? Quando você vai dormir, às vezes esquece de escovar o dente, você não fica mal, assim, você fala, meu, tem alguma coisa errada comigo. Será que é o inimigo que está me perseguindo? Não, é que você não escovou o dente. E aí você, não é gostoso? Então, quando você ama o seu próximo como a você mesmo, é você pensar, eu quero que meu próximo tenha exatamente aquilo que eu tenho. Às vezes não consigo cumprir isso totalmente, mas no essencial eu posso cumprir. Então, fraldas, as mamães de plantão sabem a importância disso, absorvente, as mulheres de plantão sabem disso, um shampoo, uma pasta, enfim. Para esse instituto, na semana que vem nós gostaríamos de fazer esse grande ajuntamento destas coisas. Se você pudesse lembrar, nós vamos mandar SMS para toda igreja, lembrando, se você puder. E se você ficar sabendo de pessoas, puxa, olha o que está acontecendo, como é que será que a gente pode ajudar? Você já consegue também ser uma resposta para essa situação. O segundo ponto, o segundo caminho de ajuda que a gente vai querer tomar, é sobre os médicos sem fronteiras.